Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Esse primeiro momento é um momento muito delicado, muito difícil, mas também decisivo para o sucesso do governo. Por isso que a gente tem tomado algumas ações, algumas medidas e tem iniciado algumas ações para nos dar tranquilidade, tanto financeira quanto também de iniciar políticas públicas e projetos que sejam sustentáveis, passos que a gente dê e que sejam sólidos, que a gente não precise voltar atrás. Então é um momento de organização, de colher as informações necessárias, de estruturar aquilo que é mais imediato, que são os serviços públicos mais imediatos que a população precisa e dar prosseguimento àquilo que nós planejamos no programa de governo e também como ideias que a gente já lançou para a população no momento da campanha, no dia da posse e também nesse primeiro momento de governo. Então é um momento importante, sensível, delicado, mas também fundamental para o sucesso do governo durante 4 anos. É melhor que a gente faça as coisas de forma mais segura e a gente já tem conseguido realizar muita coisa, dar respostas a problemas da população já de imediato, mas também é um momento para a gente estruturar aquilo que é definitivo para médio e longo prazo. No final do ano passado, até com muito atraso, foi lançado um calendário para a eleição de diretores da antiga gestão e que nós optamos por suspender muito por conta da forma atropelada como foi feito e também por conta de que boa parte desse calendário ocorreria num período de férias, ou seja, quando não teria aula nas escolas, o que dificultaria a participação da comunidade escolar, que é o mais importante. Uma eleição de diretor, para ter legitimidade, mesmo sendo um cargo de nomeação, ele precisa contar com o respaldo da comunidade escolar e é por isso que nós optamos por fazer eleição para diretor, mas optamos por fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma que a gente não precisa atropelar os processos. Então nós vamos fazer ainda esse ano, é uma garantia minha para a população de Amargosa, mas vamos fazer, como eu falei, de uma forma ampla, participativa, para que quem seja escolhido represente de fato a comunidade escolar e não interesse de A ou de B. Então é um compromisso meu, suspendi para que a gente possa fazer da forma correta. A ex-dirigente sindical aqui da PLB Sindicato, Mariana de Araújo, fez uma observação com relação à sobra de recursos do IDEB que seria rateado pelos professores. Tem essa sobra e qual é a perspectiva para repasse desta verba para os professores? Veja, é estranha essa informação porque as contas ainda não foram nem fechadas de dezembro e nós não fomos informados ainda oficialmente dos restos a pagar. Os restos a pagar eles são colocados pela gestão anterior, mas eles precisam ser validados dentro do que a lei determina. Por exemplo, essa questão do rateio que está sendo dito por alguns professores, ela é delicada por conta de que, na gestão passada, a ex-prefeita já tinha um índice de pessoal acima de 54%, fez nomeação do concurso, deu posse a pessoas do concurso, enquanto a lei de responsabilidade fiscal diz que isso é ilegal. Não pode aumentar a despesa com o pessoal quando o índice de pessoal já está acima de 54%, e ela fez isso. Não pode aumentar a despesa de pessoal, ou seja, contratar, oferecer vantagens, aumentar salário, fazer contratação, se o índice de pessoal está acima de 54% e nos 180 dias anteriores ao fim do mandato. E foi isso que ocorreu. Então tudo isso precisa ser pesado, analisado. Quanto à questão da sobra de recurso, isso ainda é questionável. Por quê? Porque foi deixado numa conta onde a conta do Fundeb tinha recurso. A conta do recurso próprio da prefeitura, dos 25% que a prefeitura é obrigada a gastar, não tinha. E a prefeita optou por empenhar os débitos, folha de pagamento de 13º estava atrasado, INSS atrasado. Ela optou por empenhar esse recurso aonde não esse débito onde não tinha recurso, que era na conta do 25%, enquanto na conta do Fundeb tinha recurso. E aí o município teve que, para honrar esse compromisso com os professores e com os profissionais, retirar dinheiro do recurso próprio, do FPM, para poder fazer esse pagamento na conta do 25%, enquanto tinha recurso na conta do Fundeb. Então isso é questionável e a gente ainda vai dialogar muito para poder fazer as coisas de forma muito segura e legais. Então, no nosso governo não vai ter margem para ilegalidade, nem para infringir dispositivos que são lei. A gente concorde ou não concorde. Mais uma infração que foi cometida na gestão anterior, que foi a questão de convocar cerca de 180 servidores para assumir as suas funções oriundos do concurso e do processo seletivo no momento que o índice de pessoal já estava acima de 54%. É ilegal. Também é ilegal quando você está nos 180 dias anteriores ao fim do mandato.
ela também fez isso. Então, ou seja, eu tive que suspender para me resguardar, para fechar o primeiro mês, analisar o índice de pessoal e a partir daí convocando a partir da necessidade da prefeitura, mas da disponibilidade financeira para pagamento e da adequação dentro do índice de pessoal abaixo dos 54%. E estou fazendo da forma como assumi o compromisso e garantindo minha palavra. Já comecei a convocação, já chamei primeiramente o pessoal da saúde, que é o mais emergencial, para suprir os postos que estavam sem enfermeiros, para suprir os postos que estavam sem técnico de enfermagem, sem auxiliar administrativo, para suprir a necessidade da educação, que é mais imediata. Agora, em março, a gente já faz uma nova convocação para suprir as necessidades da educação e por aí por diante. A única mudança que teve no primeiro escalão foi do Dr. Neomar, que é advogado, que se comprometeu comigo ficar no primeiro mês de governo para me ajudar na parte legislativa e jurídica, porque tem um conhecimento profundo sobre isso, e assim foi feito. Cumpriu o primeiro mês dele, aí eu exonerei, ele volta à advocacia, que é a profissão dele, vai nos ajudar também, ainda definindo em que modalidade de contratação, mas felizmente a gente vai poder contar com ele de outra forma. Então agradeço a Neomar por ter aceitado, se sacrificado nesse primeiro momento para abrir mão um pouco da advocacia para exercer esse cargo, mas agora, felizmente, a gente vai contar com ele de outra forma. A questão do convite a Paulinho, não há confirmação nenhuma por parte dele, então a gente ainda não pode comentar. Mas foi feito o convite? Foi feito convite, mas ele ainda não me confirmou, então aí fica a critério dele. Ele tem um apego muito grande com a Câmara, até pelo capital que acumulou político nos últimos 4 anos, pela experiência que teve. Convidei-o, até pela confiança que tenho nele, da relação que tenho com ele, mas é uma coisa que está na decisão dele. Ou qualquer outra coisa além disso é pura especulação.